Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do terceiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, estou aqui com vocês para que a gente possa trabalhar o volume 2 do PET, do Plano de Ensino Tutorado, que nos foi disponibilizado pela Secretaria de Educação do estado de Minas Gerais. Reparem, galera, que estamos chegando à semana 6. É o fim, acabou, chegou ao fim. Se tudo correr bem, há uma expectativa de uma volta às aulas presenciais. Não se sabe, mas o fato é que a gente está vencendo o que seria o segundo bimestre. A gente estaria o quê, galera? Estaria terminando esse ciclo. Então, por isso, o que eu peço a vocês? Eu peço aí uma salva de palmas para o encerramento do PET. Então, galera, a gente vai trabalhar com a temática hoje, que são os imigrantes e o café, dentro dessa vibe que a gente veio trabalhando, sobre a ideia da substituição do escravizado. Então, a gente vai hoje encerrar com chave de ouro. Mas antes disso, antes da gente encerrar, eu queria colocar para vocês, quem não conhece ainda, acho que são poucos, mas aqueles que não conhecem, vem conhecer conosco o Projeto Escola Online. O Projeto Escola Online, galera, vejam vocês, o projeto onde eu faço parte e vários outros colegas, é um projeto onde você vai encontrar em várias mídias sociais, como é o caso, por exemplo, do nosso Twitter, do nosso Facebook, se você quiser contato, você tem nosso WhatsApp. Muita gente fica perguntando sobre informações dos pets. Galera, tem tudo lá bonitinho, tem tudo organizado no nosso Instagram, além de muitas outras informações. Nós temos aqui no YouTube, no nosso canal, as aulas. Você que não se inscreveu ainda, aproveita, hein? Vai lá, se inscreve, ativa as notificações, deixa o seu like, porque isso é muito importante. Estamos trabalhando agora com a questão de sons em plataformas de música. Você vai encontrar os nossos podcasts. Às vezes você está correndo, quer ouvir uma informação de qualidade, vai lá, isso ajuda demais da conta. Vocês estão vendo aí a nossa plataforma. Quem quiser conhecer, acessa lá www.plataformaescolaonline.com.br. Vou agradecer a muitos de vocês que compraram conosco essa ideia do projeto Enem, Eu Não Erro Mais, que não só para o Enem, mas para o Enseja, para você de repente, nem sendo tão difícil, com tantas notícias desencontradas, a gente está conseguindo criar um projeto com aulas de redação totalmente gratuito. Então isso é muito importante e, claro, tudo isso só é possível por sua causa. E para a gente então fechar o nosso bimestre com estilo, o que é normal a gente fazer? Vem comigo e roda a vinheta. Bacana, né? Então agora a gente pode começar a falar sobre os imigrantes e o café. Só que antes disso, para tudo! Vou contar para vocês um segredo. Já que a gente está encerrando, muita gente pergunta quem são de fato os professores. Uma vez colocaram pra gente que os professores, os super-heróis não vestem capa. Então hoje é dia de revelar quem são os professores, então... São esses aí os nossos verdadeiros super-heróis. Os saudosos do tempo vão lembrar, cada um desses cavaleiros do Zodíaco que acompanha vocês nessa nossa trajetória. Ok, galera? Então é o seguinte, está revelado o segredo dos nossos verdadeiros super-heróis, os que são de Áries, Libra, Leão, Câncer. Tá aí, galera, os nossos cavaleiros do Zodíaco preparados para vocês. Beleza, meu povo? Vamos ver do que se trata então o PET. A mão de obra livre dos imigrantes. Já vimos falando um pouquinho isso sobre o quê? Sobre a semana 5, mas vamos ver o que está falando aqui. Os novos trabalhadores vindo de fora do Brasil, em busca de novas oportunidades através do sistema de parceria, desempenhavam nas fazendas cafeeiras o papel de produzir o café e também produtos de subsistência. Lembra da parceria que nós falamos? Do senador Vergueiro, que o cara bancava passagem, dava terra e em troca o trabalhador tinha que pagar com o seu trabalho. O acordo inicial, celebrado entre os imigrantes e os fazendeiros, definia que após certo período,
1/3 do lucro seria entregue ao imigrante e o restante ficaria para o proprietário da fazenda. Então, se você pensar bem, se você colocar na ponta do lápis, mais de 65% do lucro é do fazendeiro e 33,3% ficaria para o imigrante. Porém, entretanto, todavia, o sistema de parceria não obteve sucesso. E entre outros motivos desse fracasso estão os maus tratos dos fazendeiros aos imigrantes. Lembra do relato que a gente viu no nosso último encontro? Os elevados juros cobrados pelo valor referente ao custeio da viagem. Então aquela dívida que não acaba, igual o brasileiro em relação à dívida externa, nunca paga, né? Você paga e a dívida não cessa. E o fato de muitos fazendeiros omitirem a obtenção do lucro. Então aquela coisa, ó, esse mês não deu lucro não, deu prejuízo. Então se não dá lucro, eu não tenho que dividir para o imigrante, tá? Não pagando a parte que era devida ao trabalhador. É importante ressaltar que os fazendeiros ainda possuíam uma mentalidade pautada na escravidão, porque lembra, moçada, a mão de obra que predominava no Brasil, só para você poder lembrar, a mão de obra que prevalecia no Brasil era a mão de obra escrava. Então, de repente, por causa de pressões internas e externas, eu começo a substituir esse meu escravo aqui pelo imigrante. Só que esses primeiros imigrantes, o que vão acontecer, galera? Os caras vêm para trabalhar tanto quanto o escravo. Então aquela mentalidade de exploração escravista ainda ficava presente, tá? E em função disso ocorreram várias revoltas dos imigrantes como os proprietários. Então, tipo, o cara tá me roubando, não me tá repassando a devida participação do lucro, tá me tratando mal. Então nós temos aqui, galera, a fazenda de Bicaba, que ela foi cenário de uma rebelião de imigrantes que estavam insatisfeitos com aquela exploração. Falou, poxa, não é isso o combinado. Combinado não sai caro, não é? Bom, diante do exposto, diante dos maus tratos, a condição ruim, algumas regiões da Europa, de onde vinha a maioria dos trabalhadores, lembra? Itália, Alemanha, chegaram inclusive a proibir a vinda de novos imigrantes para o Brasil. Você fala, poxa, o cara está sofrendo pra caramba. E aí? Posteriormente, o governo brasileiro, percebendo que estava difícil, então, de você obter mão de obra, o governo teve que intervir, realizando o que a gente chama do sistema de imigração subvencionada. Quem estava na nossa última aula vai lembrar, lembra? Porque a parceria, o próprio proprietário de terra bancava. A imigração subvencionada é quando o Estado, ou seja, o dinheiro público, paga a passagem do imigrante para que você o quê? Fiscalize, para evitar esses abusos. Então vejam vocês o seguinte, galera, olha que coisa absurda, né? Você ainda tem aquela mentalidade de tratar o trabalhador como se fosse um escravo, um escravizado, perdão, tá? Então, galera, vejam vocês. Vamos lá. Mesmo com tantos problemas, e pode-se citar ainda o preconceito e as dificuldades de adaptação ao clima, à língua, à cultura, entre outros, a imigração para o Brasil e para outros países da América continuou a ocorrer, já que a situação política e econômica da Europa, a gente vai lembrar dos problemas que aconteciam, isso fez com que o governo que incentivasse. É um trecho muito parecido com o material da última aula, levando os europeus a tentar obter trabalho na América. Então lembra que quando você fala do American Way of Life, o modo de vida americano, então muita gente vinha para cá, tá? Em busca desse sonho, porque a Europa não estava bem. Galera, imagina você sair da Europa e vir para o Brasil? Isso seria um caos, né? Mas naquela época era necessário. Temos uma imagem aqui, notem, galera, olha só. Imigrantes europeus trabalhando na plantação de café. Notem lá que a maioria das crianças estão descalças. Tá? Vejam vocês aquela mentalidade ainda, lembra da escravidão? Porque era inadmissível entregar o sapato a um escravizado. Então isso ainda perpetuou-se durante muito tempo. Eu lembro do meu avô falando, né, sobre a questão de calçado, meu pai conta, né, e era que a situação do meu pai, da família do meu pai não era tão difícil, mas eu conheci pessoas que foram, por exemplo, calçar sapato depois de 10 anos. Então era uma situação não muito confortável. Beleza? Nós temos aí mais uma vez o que, galera? O modelo da fazenda de Bicaba, que já foi palco de rebelião e tal. Então, percebam que o governo ele tinha que entrar no meio dessa situação meio caótica, meio complicada. Show? Então vamos lá, galera. O que está acontecendo? Vamos ver a primeira questão. Em 1911, ou seja, já estou durante a República, já fiz a proclamação da República, eu já aboli a escravidão, lembra? 3 de maio de 88. O jornal paulistano La Battaglia, A Batalha, escrito em italiano, publicou a carta de um imigrante da Itália, trabalhador de uma fazenda de café, para o cônsul daquele país em São Paulo.
Leia um trecho dessa carta e responda as questões. Olha o que o cara escreve. Há 3 anos, trabalho na fazenda na qual o administrador tem um vício infame de maltratar os pobres filhos do trabalhador, em especial o italiano. Então você imagina um pai que já não está muito satisfeito com a condição, vê o responsável maltratando o seu filho. Ora, é preciso que Sua Excelência saiba que o abaixo-assinado é um pobre pai de família com 4 filhos, menores e mulher, o que quer dizer unicamente 2 braços à disposição do serviço da fazenda. Caí doente há 3 meses e não pude trabalhar por 30 dias, sendo desde então objeto de escárnio, de deboche e maus tratos por parte dos empregadores da fazenda. Resisti pacientemente, até que, não podendo mais suportar as humilhações, resolvi abandonar a fazenda. Parti deixando meus familiares, olha o desespero do cara, ele deixa a família para trás, com a esperança de que o fazendeiro, em pouco tempo, os deixasse livre para partir. Mas até hoje não os vi, o que me fez acreditar que estão proibidos de sair da fazenda. Então olha que loucura, gente. Olha a situação do cara abandonar a família pelos maus tratos na qual ele era o quê? Submetido. Beleza? Então olha lá, moçada, vamos ver aqui. A partir da citação, analise a situação dos imigrantes no Brasil no final do século XIX. É o que eu falei, gente. A primeira leva de imigrantes tinha uma situação muito precária. Lembra, os caras vieram para cá, tá? Se a gente for parar para pensar, vejam vocês, né? Os imigrantes aqui, você tem imagens de imigrantes que chegam, tá? E que vêm em busca de um sonho e percebem que a realidade é muito complicada. Lembra do caso aí de alguns jogadores que foram para a Europa, com empresários, chegavam lá, que eram colocados em condições subhumanas, mulheres que foram convidadas para ser modelo na Europa e chegavam lá, eram vítimas de prostituição, redes de prostituição. Então muitos imigrantes que acabaram caindo nessa o quê? Armadilha. Então, eu coloquei como sugestão de resposta para vocês, olha só, galera. Então, como a gente viu no texto e no material que nos foi apresentado, a situação era muito ruim, então era bem precária. Destacando que o seguinte, galera, como eu falei, a mentalidade de muitos proprietários de terra, de muitos fazendeiros, ainda era uma mentalidade escravocrata. Então, você colocava o imigrante o quê, galera? Maus tratos, prejuízo financeiro, por causa do quê? Das omissões, das mentiras, tá? Então, como eu falei, era uma situação realmente muito ruim, porque muitos caras que prometiam na parceria cumprir acordo não cumpriam. Então, naquele não cumprimento de acordos, além, é claro, do que a gente viu, o preconceito, tá, que rolava, e a dificuldade de adaptação ao clima. Imagina, o cara é um suíço, vem morar no Brasil que é quente, a língua, e olha que o italiano tem mais facilidade, tá? Imagina o japonês, o alemão, a cultura. Então, galera, tudo isso foi complicado. E com o tempo, claro, alguns acabaram meio que sobrevivendo, acabaram conseguindo criar raízes, mas não foi tão fácil como às vezes nos é retratado, nos é passado. Show de bola? Então, galera, a situação do imigrante não era a melhor possível, não. Beleza? Vamos ver lá o que está continuando falando aqui. Questão da UF, lá de Niterói. A extorsão de riqueza sob o regime escravista não precisava de outro fundamento que não fosse a vontade e o látego do senhor de escravizados, ou seja, do dono. No regime capitalista de produção, o que é o capitalismo, né, galera? O sistema que busca acúmulo de capital. Essa extorsão se apoia na aparência de que o salário, cobrindo os meios de vida necessários à reprodução do trabalhador e sua família, cobre de fato o valor de sua força de trabalho. Gente, vocês já pararam para pensar o que indica o salário mínimo? O que é o salário mínimo? De acordo com a terminologia da economia, o salário mínimo é o que a gente considera o seguinte, né? É o mínimo necessário pago ao trabalhador para que ele possa sobreviver. É piada, né? Então você imagina naquela época que você não tinha nem regulamentação, tá? Então no capitalismo você falou assim, eu estou pagando, mas poxa, às vezes é aquela história, né? O escravo, se você pensar bem, mal ele tem onde dormir, ele fica na senzala, mas ele tem que comer. Por quê, galera? O escravizado, perdão. Por que a gente fala disso? Pela seguinte questão. Poxa, você vai deixar o escravizado sem alimento? Saco vazio não para em pé. Agora imagina você falar assim, um imigrante, ele vai lá, eu pago o salário. Como é que você vai sobreviver? O problema é seu, filho, eu estou te pagando. E é onde você vai morar, o que você vai comer, se vira com o seu pagamento. Então olha só, nenhum dos dois mecanismos operava no regime do colonato.
O colono ficou no meio do caminho entre o escravo e o trabalhador assalariado do capitalismo. Entre a transparência da exploração, todo mundo sabe que o cara é propriedade do outro, ele tem que fazer o que o senhor manda, já que o trabalho excedente se materializava em objetos distintos do trabalho necessário, e a ilusão de que o que recebia correspondia ao valor do seu trabalho. Então, quer dizer, o cara que recebe salário, ele entende o seguinte, não, o que eu estou trabalhando corresponde ao meu trabalho, mas não. Todo mundo que às vezes, aí eu sei que alguns de vocês bobeados de repente estão trabalhando, você sabe, galera, que de onde que vem o ganho do patrão, do empregador? Do esforço do empregado. Porque se eu sou professor, trabalho para uma escola, em cima do que ela me paga de salário, eu sei que, por exemplo, o dono da escola está ganhando, tá? Então você tem os dois termos, o escravo e o assalariado. E dizem que na transição, a situação do assalariado era tão ruim quanto a do escravizado. Show? Então vamos lá, galera. O texto acima trata do regime do colonato. É aquela história do colono, você dá terra em troca do trabalho, predominante nas fazendas de café do oeste paulista. Explique a diferença entre a exploração do trabalho vigente sob o escravismo e aquela vigente sobre o capitalismo, ou seja, do escravo e do assalariado, aquele que recebe o salário, tá? Então, galera, qual que é a diferença básica? Gente, isso aqui é meio óbvio, né? Claro que às vezes você lê o texto, você pode ficar meio assim, mas não é meio óbvio você pensar o seguinte, qual que é a diferença, tá? No escravismo, o escravizado trabalha sem qualquer tipo de ganho, porque ele é mercadoria, ele é propriedade do senhor. Lembra a ideia da coisificação do escravo, tá? Enquanto, galera, vejam vocês, vou até chegar para um lado para ver se a galera consegue enxergar aí. Enquanto no modo de produção capitalista, ou seja, que a gente viu aqui, o trabalhador produz em troca de remuneração, salário, como forma de compensar sua força de trabalho. Só que a gente falou, né? Salário mínimo, então quer dizer que o cara ganha o mínimo necessário para sobreviver? Será que de fato isso procede? Será que é verdade? Mas então, galera, vamos lá, vamos ver a coisa funcionar. Show de bola? Então essa é a diferençazinha básica. Show? Deixa eu voltar aqui para a gente poder continuar. Segue o barco, galera? Vamos lá. Temos aqui, galera, uma questãozinha da Unicamp. Então pegaram pesado, e pegaram o UF de Niterói, Unicamp, tá lá assim, gente. Projeto de uma vila agrícola, Tereza, tá? Para 10 famílias que poderão chegar a 100. O nome foi dado em homenagem à imperatriz Dona Teresa Cristina, pelo autor do projeto, o médico Jean-Maurice Fauvre. A planta mostra, vou mostrar para vocês a imagem, ao centro uma fonte rodeada de árvores, tendo ao lado uma casa comunitária, com biblioteca, gabinete de história natural e laboratório de química e física, também cercada de árvores. Veja a necessidade de árvore, uma coisa arborizada, por quê? Porque as fábricas, né, aquela coisa fechada, doenças respiratórias, imagina, naquela época Covid. Ao redor estão dispostas 10 casas assobradas, tá? Com seus sobrados, beleza? Que você fala assim, casa assombrada? Não, gente, assobradas, que elas têm lá o seu sobrado, as suas varandas, com jardins e árvores circundantes, em meio a uma vasta várzea, ou seja, um lugar assim aberto para que as pessoas, bem aprazível, bem prazeroso. Nos arredores situam-se moinhos, um estabelecimento para tecelagem, serraria, forja e carpintaria. Olaria e cemitério. Encorajado pelo imperador, Favre trouxe da França uma leva de imigrantes. Instalou-se com eles no interior do Paraná, às margens do rio Ivaí, onde fundou uma colônia, Teresina, de efêmera duração, que não durou muito, tá? Então vejam vocês o seguinte, galera, eu estou falando aqui de um projeto que está rolando o quê? No século XIX. Vejam só, no momento onde que eu estou fazendo o sul, porque vocês vão lembrar que o sul do Brasil nessa época está sendo vítima de disputa, tá? Aquela questão de havia uma necessidade de ocupação do Rio Grande do Sul, do Paraná e Santa Catarina por causa das disputas platinas entre Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. E é um momento também que eu estou fazendo aquela campanha pela substituição do trabalho escravo pelo quê? Pelo imigrante livre. Então o que eu estou fazendo? Eu estou tentando atrair. Vejam vocês aqui o projeto, tá? Aqui você tem um protótipo, olha só, né? Vejam a questão do que? De espaço aberto, as casas com seus sobrados. Então, esse aqui é o projeto que o francês então tenta convencer os imigrantes a vir para cá, tá?
Então tá lá o seguinte, galera, o processo econômico da Lídia Schwartz, uma das grandes historiadoras aí do Brasil. E então o que vai rolar? Venham aqui. Contextualize o cenário político do Brasil Império que incentivou o estabelecimento das colônias agrícolas. Então que cenário é esse, galera? Primeira coisa, o que eu falei para vocês? Eu estou me referindo aqui ao século XIX. E aí, galera, o pessoal que pegou a questãozinha, pegou a questão incompleta, porque ela tinha letra A e B. Então a letra A, ela fala para a galera sobre a questão do período. E o século XIX é aquele momento que a gente percebe, né? Como eu falei, tá rolando uma disputa pela questão de terras, então era necessário estimular pessoas para ocupar essas terras no sul, porque a partir do momento que eu tenho terra, eu entendo que o Brasil é o dono, o princípio da soberania nacional. E eu também estou vivendo um contexto em substituir o escravizado africano pelo imigrante. Então são sistemas de convencimento para que o imigrante viesse para cá e encontrasse um lugar tranquilo para sobreviver, tá? Então o que eu coloquei aqui para vocês como sugestão de resposta? Galera, desenvolvida no século XIX, a colônia Teresa, como a gente viu em homenagem à dona Teresa Cristina, foi fundada em um cenário onde era necessária a atração de imigrantes para povoar a região sul do país. Por quê? Porque, como eu falei, estão tendo disputas, tá? Naquela ideia de fronteira, como eu falei, entre Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Então havia aquela questão ainda de ocupação. E claro, eu também estou tentando estimular os imigrantes. Por quê? Porque está tendo uma pressão muito grande, tanto interna quanto externa, para que a gente viesse de fato abolir o trabalho escravo no Brasil, que vai acontecer oficialmente em 13 de maio de 88, mas a gente sabe que na prática ele deixa sequelas muito graves. Beleza? Então aqui uma contextualização no momento onde você está entendendo essa transição do trabalho escravo para o imigrante livre. Show? Então é só para vocês poderem ter essa noção. E aí, galera, mais uma vez eu agradeço a participação de todos, a galera que nos acompanhou. Fechamos aqui o segundo bimestre. Há uma expectativa muito grande em volta ou não às aulas. O governo vem fazendo essa campanha. Alguns falam que devemos manter isso híbrido aí até o final. Mas aí, galera, de qualquer forma, se a gente não se encontrar nos PETs, tá? Conto com vocês no nosso projeto Eu Não Erro Mais, tá? Junto com o projeto Redação. Prazer estar falando com vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Mais uma vez, vai lá, deixa o seu... E não esqueça, galera, no que precisar, estamos à disposição. Juntos, somos muito mais fortes. Beijo e até!